Olá, alunos do sétimo ano. Vamos hoje resolver os exercícios que foi passado na aula anterior. Mas antes disso, vou fazer um pequeno resumo sobre números racionais. Lembrando vocês que no primeiro dia de aula a gente falou sobre os números naturais, que é N, que é 1, 2, 3, 4, e infinitamente para o lado direito. Então, todos os números inteiros positivos são os números naturais. Falamos também do conjunto dos números inteiros, que são todos os números positivos e negativos inteiros. Então, nós vamos partir do zero. Então, para o lado direito nós temos 1, 2, 3, infinitamente. E para o lado esquerdo nós teremos menos 1, menos 2, menos 3, e infinitamente para o lado esquerdo. Então, o conjunto fica no centro, os naturais, na sequência, os números inteiros, e agora a gente vai ser apresentado para os números racionais, que são os números que contêm um quociente. O que é o quociente? O quociente é aquele cara que faz a divisão, é o quociente dele. Nós vamos ter uma resposta. Então, aqui assim, ó, qual que vai ser o quociente aqui? De meio, 0,5. Esse é o quociente. Então, ele é representado de forma de divisão. Então, eu vou ter o divisor e o dividendo nele. Então, o dividendo, que é esse cara de cima, é o valor inteiro que eu tenho, dividido pelo divisor, que é esse cara de baixo aqui. Esse aqui é o divisor. E aqui eu tenho o resultado, que é o quociente. Então, qualquer número pode ser representado em forma de número racional. E você vai obter um quociente, que é o resultado do cálculo, da divisão. Então, se eu tiver meio, eu tenho 0,5. Se eu tiver 0,5, já tenho um quociente. Esse 0,5, antes de acontecer a divisão, ele era meio. Mas como que eu sei que ele era meio? Partindo do princípio que a gente viu em sala de aula, que é deixá-lo inteiro novamente. Como é que eu deixo esse 0,5 inteiro? Eu tenho que multiplicar por 10. Então, tenho 0,5 é igual a x. Se 0,5 é igual ao número que eu não conheço ainda, que eu estou procurando, então eu vou multiplicar por 10 os dois lados da equação. Então, 10 vezes 0,5 é igual a 5. 10 vezes x é igual a 10x. Então, automaticamente, eu tenho que x é igual a 5 dividido por 10. Dá para simplificar? Dá, os dois são múltiplos de 5, então posso simplificar. Vou dividi-los por 5. Os dois membros, o dividendo e o divisor, por 5. Então, vou ter que x é 5 dividido por 5 é 1, e 10 dividido por 5, 2. Então, eu tenho que 0,5 é igual a meio. Posso ter também números mistos, que é 1 e meio, que nada mais é do que 1,5, porque eu tenho 1 inteiro. Esse cara maior aqui é o número inteiro. E esse daqui é o número racional, que está em forma de fração. E eu posso falar que esse cara aqui também é um número racional, 1. Por que que 1 é um número racional também? Porque eu posso ter um quociente desse valor aqui. 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, aqui está o meu quociente, que é o resultado da minha divisão. Então, automaticamente, eu já tenho afirmado que esse cara aqui, o número 1, também é número racional. Então, 1 dividido por 1, número racional. Todo número inteiro pode ser representado em forma de quociente, pode ser representado em forma de fração, utilizando o valor neutro da multiplicação e divisão, que é 1.
Então, automaticamente eu sei que todo número racional também é inteiro e pode ser natural. Ou todo número natural é inteiro e é também racional. É uma afirmativa. Então, se eu tiver um número natural, automaticamente ele é inteiro e também é racional. E está dentro do conjunto dos números reais. Como a gente tratou já nas aulas anteriores, usando o conjunto dos números naturais que nós tínhamos, partindo de zero, os naturais. 1, 2, 3 e assim por diante. Nós tínhamos também por outro lado, quando chegou nos números inteiros, menos 1, menos 2 e menos 3, e assim por diante, indo para o lado esquerdo até o infinito. Essa aqui é a nossa reta numérica dos números inteiros, por enquanto. Falamos sobre a razão de crescimento. Então, eu tenho uma razão de crescimento. Nesse caso aqui, qual que é a razão de crescimento? A razão de crescimento é 1. Então, sempre acrescento 1 ao número anterior. Então, se eu pegar aqui, eu tenho 1 mais 1, que é igual a 2. Aqui eu vou ter 2 mais 1 é igual a 3, e assim por diante. Então, não esqueçam, toda vez que eu tiver uma reta numérica, eu posso ter uma razão. Agora, vamos voltar aqui para colocar os números racionais. Onde que vão estar os números racionais dentro dessa reta numérica dos números inteiros? Eles vão estar sempre entre os números inteiros. Então, 0 e 1. Se eu colocar aqui uma divisão, 1, 2, 3, 3 partezinhas aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. 5 pedaços, de 0 a 1. Aqui no meio, eu tenho 2 quartos, que nada mais é que se simplificar, 1 meio. Vou fazer uma nova reta aqui maior. Zero, 1, 2, menos 1 e menos 2, infinito para a esquerda e infinito para a direita. Quando eu tenho a reta numérica aqui, eu posso dividi-la em frações, eu posso fracionar, eu posso diminuir aqui. Ó, tem aqui, ó. Cortei ela. 1, 2, 3, 4, 5. Está dividido 1 centímetro em 5 partes. Então, eu tenho aqui. Quem está no meio de 1 centímetro? Nós vamos ter 1 meio. Se eu tenho 1 meio aqui, quanto que eu vou ter aqui? Eu vou contar aqui. Eu vou ter 1, 2, 3, 4. Então, eu vou ter o dividido por 4. Quantos pedaços? 1, 2, 3. Então, tem 3 quartos. Quanto que eu tenho aqui? Quantas partes eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho 4 até chegar no 1 inteiro. E tenho 1 quarto. Então, eu tenho 1 quarto, meio e 3 quartos. Se eu fosse escrever em forma decimal, ficaria quanto? 1 quarto é 1 dividido por 4. 1 dividido por 4. Não dá para dividir, eu vou colocar um 0 lá, um 0 aqui e a vírgula. Então, tenho 10. 10 cabe quantas vezes? 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. Acrescento um 0 aqui. 20 dividido por 4, 5. Então, eu sei que aqui é 0,25. O outro, meio por 2. Eu tenho meio. Acrescento 0 ali. Um 0 aqui é a vírgula. 10 dividido por 2 dá 5. Dá 0 lá, então aqui eu tenho 0,5.
3/4. Vou ter que dividir também. Então, vai dar... Não dá para dividir 3 por 4. Vou acrescentar o zero aqui e a vírgula. Então, vou ter 30 por 4. Dá por 7. Sobra 2. Acrescento o zero aqui. Dá por 5. Aí, zero ali. Então, tenho quanto que aqui? 3/4 equivale a 0,75. Esses são os valores que eu tenho entre os valores da reta numérica. Com isso, a gente já vai conseguir resolver os exercícios. Já sei o que é uma reta numérica com os números racionais, que são todos os números que estão entre eles. Posso ter para esse lado aqui também, ó, 1, 2, 3, ó, dividir no meio. Então, no meio tenho menos meio. Quanto que eu tenho aqui? Menos 1/4, porque se eu for contar até chegar lá no maior valor é 1, 2, 3, 4. Então, divide por 4. 1/4. Esse outro aqui seria o quê? Seria 2/4. Mas 2/4 dá para simplificar, fica 1/2. E o próximo fica menos... É dividido por 4, porque são 4 partes. Aí eu conto aqui, partindo do zero. 1, 2, 3. 3/4, menos 3/4. Tenho a representação por lado dos números negativos, também os racionais. Eu posso colocar que aqui é o ponto A, aqui é o ponto B, C, D, E, F, G. Aqui eu posso ter os outros pontos também. Então, com isso, a gente já consegue fazer os exercícios. Então, ouçam o áudio e façam os exercícios. Agora eu vou começar a correção dos exercícios. Muito obrigado pela atenção. E não esqueçam, estudem. Não é fácil, mas a gente consegue se entender durante o processo.